Olá, Oi, Simone. Oi, Júlio. tudo Pessoal da bem? NR, tudo bem? Tudo E, ótimo. então, tá bom. A gente tem uma confirmação de um número maior de pessoas. A gente estou vendo que está com 13 participantes aqui. E primeiro, obrigado porque já está na sala pontualmente. Eu acho que a gente já foi devidamente apresentado nas chamadas para a divulgação dessa pesquisa. Eu trabalho na NR já faz. Na verdade, a minha agência de comunicação atende toda a parte de comunicação, assessoria de imprensa, gestão de mídias sociais e outros serviços de arte, criação desses materiais todos que vocês estão vendo circulando por aí já faz algum bom tempo, desde 2011, já faz 9 anos. E nesse processo das pesquisas, eu estou aqui justamente porque todas as pesquisas que a gente fez até hoje, foram 3 pesquisas até o momento dessa série, que a gente chama as pesquisas da série Covid-19. Que bom, o Alberto conseguiu chegar aqui. Isso, E excelente. eu acabei fazendo uma imersão muito grande, estudando bastante, e só que agora quem vai cuidar de toda essa parte da apresentação é a Simone Galante, que eu acredito que todo mundo que está aqui já conhece pela Galunium. E, enfim, enquanto as pessoas chegam, quer dar um oi, Simone? Tudo bom? Quero sim, quero sim. Bom, pessoal, boa tarde, né? Um dia ensolarado aqui em São Paulo. E a gente está muito feliz de poder dividir os achados dessa onda de pesquisa. Então, somente contextualizando, essa quarta onda foi feita da ANR, foi feita em parceria com a Galunium, né? Um dia eu liguei lá para o Alberto, né, Alberto? Eu peguei e falei assim: puxa, vocês vão fazer a quarta enquete, e se a gente se aprofundasse também em alguns outros temas? E a gente acabou decidindo por fazer 2 blocos da pesquisa, né? Um primeiro com um tequinho a mais de profundidade do que as outras enquetes, e o segundo com realmente entrando no universo das oportunidades e do futuro. Então, eu agradeço muito aqui a oportunidade, Alberto. Acho que você pode falar um pouquinho para a gente também, enquanto o pessoal vai chegando, né? A gente já tem quase 25 pessoas 23 nesse momento no YouTube, e mais os 19 que estão aqui. Eu acho que ao longo 20, né? Quer dizer, cada momento vai aumentando um pouquinho, e a ideia é que a gente realmente possa espalhar esses resultados para o maior número de pessoas possível. Alberto, tua vez Legal, agora. muito bom. Então, bom, primeiro é bom sempre unir forças com bons parceiros, né? Com gente Sim, que também tem um trabalho muito longo, ao longo do tempo, trabalho também muito respeitado, vira e mexe, você conversa com associados, não sei o que, está com Galunium, não sei o que, está com a Linhas. Então, a gente também está muito bem cercado. Acho que é isso que dá prazer também em fazer as coisas e depois ver os resultados acontecerem. Talvez isso aqui também, a gente está vendo que está crescendo aqui o número de pessoas que está começando a Sim. aderir aqui no webinar nosso. Isso é um pouco também porque a gente acabou mudando a plataforma de uma hora para outra, então as pessoas têm que fazer um cadastramento e isso acaba resultando e vai diminuindo um pouco o tempo, vai aumentando um pouco o tempo deles fazerem a adesão. Mas a gente está muito satisfeito, na verdade, com os resultados, né? Não pelos resultados em si, porque eles vão demonstrar alguma são preocupação. desafiadores, muito Muito, muito. desafiadores. Muito desafiadores, mas a gente está satisfeito porque realmente são dados consistentes, não sei se o Ederaldo já teve a oportunidade de falar isso anteriormente, Eu vou mas falar um são pouquinho, vou consistentes falar um pouquinho. um pouco com o passado, então também não vou queimar o filme. Então, super satisfeitos com isso. Na verdade, a gente sempre busca, seja através dessa iniciativa de pesquisas ou levando informações através de outros webinários com questões jurídicas ou questões de delivery ou questões operacionais, sempre buscando levar informação. Esse mundo está muito encrencado, não parece desencrencar tão rapidamente. Então, se tomar decisão já é difícil em épocas normais, em épocas encrencadas é ainda mais difícil. Então, a obrigação acho que da NRE é levar a informação
para que vocês possam, para quem é operador, possa tomar decisão com a melhor condição possível, né? Tendo informação boa, de qualidade, de gente séria. Então, acho que é isso que a gente sempre está buscando fazer, e hoje é mais uma demonstração disso. E aí, então, vamos ouvir para ver o que esses números dirão. Não são as cartas, mas serão os números. Então, Serão os números. Dizem muito mais, dizem muito mais. mais. Ciência. É verdade. Eu só queria acrescentar, Alberto, para daqui já passar a bola para a Simone e começar propriamente a apresentação dessa pesquisa, que não é marketing nenhum quando a gente diz que essa é a maior e mais completa pesquisa já feita sobre o setor de food service, pelo menos nessa pandemia. A ANR já havia feito 3 pesquisas anteriores, todas amplamente divulgadas pela imprensa nos principais veículos de comunicação do país. Eu acho que muitos talvez já tenham lido e tido acesso pela mídia, TV, rádio, site, jornais, etc. E justamente por conta desse apoio da Galunium, que é fundamental para que a gente pudesse aprimorar e muito a qualidade da pesquisa, os conteúdos que a gente precisa ter e as respostas que a gente precisa do setor para poder estruturar muito melhor com esses dados, não só as reivindicações nos campos estaduais, federais e municipais, mas como principalmente um momento que é tão aguardado e tão esperado por vários restaurantes, principalmente das maiores cidades brasileiras, que é dessa reabertura que envolve uma série de protocolos que estão sendo trabalhados nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos estaduais, para que, principalmente, o setor consiga abrir com segurança, e essa é uma das maiores preocupações, e para que também não haja retrocesso, a exemplo do que a gente está vendo acontecer em várias capitais do Brasil, em várias cidades, em vários países do mundo. Lembrando que retrocesso não é demérito nenhum em relação à política pública quando a gente está falando de saúde. Então, não foram poucos os casos, como eu já disse, de cidades, estados ou países que deram um passo atrás depois de ter aberto. Mas eu queria, antes de passar a bola para a Simone, fazer algum comentário das 3 pesquisas anteriores. Geralmente, a gente tinha uma pesquisa um pouco mais enxuta, tinha uma participação bastante interessante dos associados, geralmente de 200 a 300, até quase 400, e essa a gente conseguiu dobrar a participação justamente por conta desse apoio da Galunium. E nos press releases, nas divulgações que a gente sempre fez para a imprensa, alguns dados se sobressaíam justamente do ponto de vista do interesse da imprensa na nossa pesquisa. Quais sejam eles? Quantas empresas já demitiram? Então, a gente tinha, nas pesquisas anteriores, um dado geralmente consolidado, porque todas elas, os resultados se repetiam, em torno de 76% de demissões. A gente vai ver uma pequena oscilação nessa daqui, que a Simone vai colocar, mas, ao mesmo tempo, ela vai explicar também daqui a pouco essa métrica que muitos de vocês devem ter ouvido, inclusive, nas entrevistas que o Cristiano Meireles, presidente da ANR, tem dado, a respeito de cerca de 1 milhão de demitidos no setor, considerando uma base de 6 milhões de trabalhadores, que é o que as principais entidades do Brasil divulgam, inclusive, obviamente, que a própria ANR. Outro dado muito consolidado que sempre apareceu, e a gente vai ver dados muito similares agora, e a Simone vai explicar isso já já, é a questão de quantas empresas, depois da pandemia, não irão conseguir sobreviver. As nossas pesquisas anteriores apontavam um dado que é assustador, de 20%, é um número grande, significa que a cada 10 empresas, 2, né, ou quase isso, a Simone vai atualizar esse dado para a gente, mas não vão conseguir sobreviver. E, por fim, uma questão que a gente incluiu na pesquisa passada, e ela se repete agora, que também revela um número muito expressivo e, ao mesmo tempo, também preocupante, em relação ao acesso ao crédito. Na nossa pesquisa anterior, a gente tinha um dado de que 85% das empresas que tentaram crédito, elas não haviam conseguido por algum motivo.
Esse número caiu um pouco, mas ele ainda é assustadoramente alto. Tá? Hoje, e a Simone vai explicar isso já já, a cada 4 empresas que pediram, 3 tiveram os seus pleitos recusados pelas instituições bancárias e de crédito, sejam elas estaduais, municipais ou federais. Enfim, dito isso, eu só queria fazer uma lembrança para vocês. Quem está na plataforma do Zoom, depois o Júlio me corrige se no YouTube a ferramenta é a mesma, mas vocês têm 2 botões, um chat e um Q&A. O Q&A é justamente para que vocês possam fazer perguntas e, eventualmente, podem surgir perguntas e dúvidas no meio da apresentação, no meio de uma lâmina específica que a Simone estiver fazendo. Eu pediria para que todos vocês pudessem ficar muito à vontade, para que pudessem fazer essas perguntas e a gente vai observando aqui para ajudar a Simone. Se a Simone tiver no radar dela também, ou o Júlio, enfim, podem interceder, fiquem à vontade, que o objetivo é fazer que vocês tenham um esclarecimento completo de todos esses dados, de tudo que vai ser apresentado aqui pela Simone. Simone, mais uma vez, obrigado, boa tarde e fique absolutamente à vontade para a gente começar aqui, tá bom? Excelente, pessoal. Então, agora vamos começar. Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Todo mundo vendo aqui, tranquilo? Então, prontinho. Vamos lá que eu vou procurar também deixar aberto aqui para mim o Q&A. Ele deve me avisar aqui quando tem alguma questão aqui para poder abrir. Todo mundo vendo? Tranquilo? Positivo? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, primeira coisa, compartilhar com vocês um pouco do que a gente já falou, que são os objetivos do estudo, que é iluminar realmente a realidade que está vivendo o nosso setor, e é conseguir dar voz com fatos e dados no nosso mercado. Porque muitas coisas, cada um individualmente estava vivendo, né? E quando a gente consegue dar percentuais, dar volume de dados, dar priorização entre as ações que estão sendo tomadas, isso enriquece esse poder de decisão nessa incerteza, como o Alberto comentou. E aqui eu não posso deixar de falar que realmente a gente fez esse estudo com uma colaboração intensa, a ANR em todos os seus canais de comunicação, a Galunion também, muitos parceiros de negócio, muitos líderes empresariais, sejam da indústria de alimentos, de bebidas, distribuidores, passando para sua base de clientes, imprimindo o QR Code, colocando na sua loja do Cash and Carry, colocando no blog, para realmente a gente conseguir ter uma base bastante expressiva que desse essa voz. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns assuntos. A gente dividiu essa pesquisa, que foi uma pesquisa quantitativa online, em 2 blocos, para que a gente tivesse o maior número de respondentes. Infelizmente, a gente tem abandono em pesquisa, isso é uma realidade que a gente sofre aqui no Brasil. Então, a gente gostaria, sabe, de ter o maior número de dados, principalmente no primeiro bloco, que é o bloco ligado a essa luta pela sobrevivência que a gente está tendo, aos empregos e às questões ligadas ao delivery. Então, nessa a gente teve 800 respondentes, para em seguida, no bloco 2, onde a gente se aprofundou, a gente pediu mais dados daquele operador para conseguir ler algumas questões relativas ao modelo de serviço, às culinárias, à região do país que ele estava, para olhar abastecimento, olhar fornecimento, olhar que ações eles estavam fazendo para enfrentar a crise, que expectativas que tínhamos com relação à retomada e também os grandes desafios. Aí aqui a gente conseguiu completar 509 respondentes. Bom, aqui está o perfil dos respondentes. Gente, todo mundo vai ter acesso, vai conseguir olhar depois de novo lá no YouTube da Galunion ou depois no YouTube da ANR também esse material. Então, eu não vou ficar muito lendo cada um desses números aqui. Mas qual que é a representatividade dessa pesquisa? É uma pesquisa que ouviu independente, ouviu franqueado, ouviu franqueador e redes próprias de diversos tamanhos. Então, para vocês terem uma ideia, então, entre 1 e 3 lojas, a gente tem 74% da amostra, entre 4 e 30 lojas, outros 20%, que é realmente muito parecido com o que a gente
vê do tamanho do nosso setor. E a gente também vê aqui um número de redes entre franqueadas e próprias bacanas né, da resposta. A gente tem 11% da amostra, 90 redes no total. Então, a gente consegue fazer algumas leituras do independente da rede, e eu vou trazer, na medida da diferença estatística, as questões aqui à tona para vocês. Então, aqui o perfil dos 509 respondentes. Aqui está um pouquinho mais delineado, mas a gente tem, a gente perguntou onde atuava, né? E é claro que não soma 100%, porque existem redes que atuam em outros locais aqui também, mas a gente consegue ter dados do Brasil todo, conseguimos ter assim vários tipos de modelo de serviço, várias culinárias representativas também. E vamos falar primeiro, então, da parte do impacto da luta pela sobrevivência, né, gente? E começa com a primeira batalha, acho que de cada um dos empresários que está aqui ouvindo a gente, que é manter empregos. A gente sabe que os empregos não só são importantes porque as pessoas nos são caras, né? Assim, as pessoas que a gente gosta e que a gente emprega e que a gente não quer que fiquem em dificuldades, mas também porque a cada emprego perdido também afeta a economia como um todo. Né, e isso vira uma bola de neve que a gente não quer para o nosso país. Então, como o Ederaldo comentou no começo, né, 76% fizeram uso da MP 936, e a gente tem aqui uma incidência maior estatística de redes. Tá? Então, as redes com 86% de incidência do uso da MP, já mostrando que ela, né, consegue ter um pouco mais, talvez, de apoio nesse momento. Se vocês olharem a cada slide, vocês vão ver no cantinho o número de respondentes, tá? Então, aqui nesse caso é 800, eu vou passar em todos, depois vocês fiquem à vontade para fazer as leituras. Bom, frente aos acontecimentos todos, a realidade é que só 28% conseguiu manter toda a equipe. A gente fez algumas respostas, né, e a gente acabou identificando isso, né? 72% já demitiram, e a gente teve na resposta geral que 63% disseram para nós que demitiram alguns colaboradores, e 16% nos disseram que demitiram a maioria dos colaboradores. Então, quando a gente faz um cálculo aqui, e aqui a gente está extrapolando totalmente essa amostra, então, e a gente tentou ser o mais conservador possível nessa extrapolação. Então, se a gente pensar que nós empregamos 6 milhões de pessoas, e se a gente está falando em 1,1 milhão de estabelecimentos, a gente está falando entre 5 e 6 colaboradores por local. Quando 63% nos diz que demitiu alguns, então por baixo, né, uma pessoa pelo menos, e outros 16% disseram que demitiram a maioria, mais do que a metade. Então, né, se a gente puser 5 ou 6, pelo menos 3, a gente chega a 1.200.000 empregos perdidos nesse momento. Sua empresa conseguiu pagar 100% da folha de maio? Só 65% diz que sim. E é bem baixo esse número. E a hora que a gente pergunta de onde vão vir os recursos para o pagamento da folha de pagamento de junho, né, no próximo quinto dia útil de julho, a gente, aqui foi divertido, tá? Essa resposta, porque a gente deixou esse outros aberto. E eu tive que ler cada um deles, né, para poder a gente fazer análise e entender, porque alguns deles falavam vai vir das vendas, né? Portanto, o impacto é lá no caixa. E outros falavam assim, eu vou ter que pedir emprestado para minha família, eu vou ter que pedir emprestado para um amigo, eu não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, então vem realmente, né, 7%, aqui a gente não conseguiu redistribuir entre esses outros aspectos, mas a realidade é que 72% estão precisando de ajuda externa, não conseguem aportes através dos sócios, ou através da própria geração de caixa da empresa, e precisam fazer com que recebam ajuda externa. Então, e aqui a gente tem banco, tem MP do governo, tem linhas de crédito do governo, tem antecipação de recebíveis e uma outra coleção nos outros. Aí é uma realidade bastante crítica. Falando sobre a empresa tentar empréstimo e não conseguir.
Então aqui, gente, essa realidade é triste. 15% pediu e conseguiu. Então, 76% dos que tentaram obter empréstimo não conseguiram. Tem, claro, uma montanha aqui que ainda não pediu, né, e talvez esse não conseguir ou não ser estimulado a pedir tenha uma série de outros motivos, né, como todos os requerimentos necessários. Mas aqui é uma situação bastante difícil, né, porque essa ajuda é tão necessária e se 76% não conseguem, como é que a gente vai ficar? Bom, e aí como é que estão as vendas? A gente tem alguns afortunados aqui, 6%, que as vendas aumentaram nesse mês de maio com relação às vendas do mês de maio do ano anterior. Mas a franca maioria tiveram reduções dramáticas. Então, se a gente olhar aqui, 72% tiveram queda maior do que 51% das vendas, sendo que 34%, metade desse número, um pouco, as vendas reduziram absurdamente. A gente está falando entre 96%, 91% e 100% de redução de vendas. A gente fez uma pergunta para quem tinha mais que uma unidade. Então, aqui a gente teve a resposta de 35% afirmar que já promoveu o fechamento definitivo de alguma loja após o início da pandemia. Então, aqui já começam os indícios, né, do que a gente vai ter de problemas aqui no setor com relação à sobrevivência. E aí tem a pergunta, né, que todos querem a resposta, a pergunta de $1 milhão, mas que é se eu vou conseguir realmente manter o meu negócio após a pandemia. Então, nesse momento, na média, a gente tem 15% dizendo que não acredita que vai conseguir manter, os outros 85% sim, mas a gente tem uma grande divergência de alguns modelos de negócio. Então, por exemplo, bares, esse número vai para 20%, restaurantes de autosserviço, como os buffets, vai para 20% que acreditam que não vão conseguir manter, e as redes, apenas 4% falam que acreditam que não vão conseguir sobreviver a esse momento. Então, aqui são realidades distintas. Muito bem, aí agora a gente começa com os slides mais cheios de números, mas a gente começou então a explorar quais são as ajudas financeiras e que a gente falava que se eles consideravam importantes, tá? Mas depois de ler os números, a gente mudou isso para fundamental, porque a hora que a gente tem o top 2 boxes, né, que é importante e muito importante, chegando a 93%, como o primeiro item aqui, são questões fundamentais para a sobrevivência. Então, o primeiro item votado por todos é a isenção e diminuição do aluguel e dos custos de ocupação, com 93% então dos top 2 boxes. O segundo é a ajuda do governo para a folha de pagamento, também dramático aqui, com 87%. O financiamento do governo com linhas de crédito em geral, extremamente relevante para 85% dos respondentes. E o quarto item não poderia deixar de ser a redução das taxas das plataformas de delivery. Afinal, é o que está fazendo, né, ainda o fogão está aceso, como tanta gente está falando. Aqui com 84% pontuando como isso sendo extremamente importante. E aqui, depois eu vou pontuar algumas coisas mais um pouquinho lá para frente. Vamos entrar no delivery. Simone, eu só queria fazer uma intervenção rápida e eu acho que esse é um ponto de atenção, principalmente porque eu acho que muitos governos, no federal inclusive, mas nos estaduais e municipais também, há uma falsa compreensão e por isso tanto endurecimento muitas vezes em ceder às reivindicações do setor, de que o delivery está salvando os restaurantes. O delivery é a salvação dos restaurantes. E a gente viu claramente no que foi mostrado até aqui que apenas 6% das empresas entrevistadas elas conseguiram ter algum aumento em relação ao faturamento no maio do ano passado. Isso porque, naturalmente, devem ser, obviamente, que empresas
muito fortes na sua operação de delivery, ou quase que toda a operação voltada para um funcionamento forte de... Exatamente. Depois eu Ou posso seja, o até delivery não estratificar isso, sustenta o mas setor. exatamente, a gente tem respondentes aqui que são cloud kitchens, que são operações 100% delivery. E eu poderia te falar sem olhar para o dado, né, que provavelmente são eles, que responderam essa questão, mas isso a gente pode cruzar e depois até confirmar. Mas realmente a gente vai ver agora nesse bloco de delivery o que o delivery de verdade representa. Então, nesse slide aqui, acho que fica bem claro. A gente tem 68% trabalhando somente com delivery takeaway, que foram os respondentes dessa pergunta, com 672 pessoas. Caso você esteja funcionando somente com delivery takeaway, qual é hoje o seu faturamento mensal em relação ao total mensal antes da crise? E aqui a gente tem 25% da amostra está conseguindo faturar até 10% do que faturava antes. 23% até 20%, né, entre 11 e 20%, outros 19% entre 21 e 30%, e assim por diante. Então, se a gente somar os que não faturam nem 30%, a gente tem assim a franca maioria, né? A gente está com 67% dos respondentes. Acima de 51%, a gente tem apenas 13%. Então, realmente, né, e você imaginar que você arque com seus custos com menos do que 50% do faturamento, é muito difícil. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que... Eu ia colocar a respeito das taxas de delivery. Aqui tem uma pergunta da Bianca Martins, perguntando se há alguma chance já sabida das plataformas de delivery sendo... Isso está sendo discutido pelas entidades, tá? Pelo que nós sabemos, existe sim. Muitas reuniões. Muitas reuniões. Eu não sei se o Alberto está na escuta, se ele quer participar rapidinho, só para dar um apontamento, porque eu acho que essa é uma questão que é um dos principais anseios do setor, né, Alberto? Uhum. Sim, eu estou na escuta e claro que é um dos maiores anseios, né? Você tem taxas aí, na média, para quem usa a plataforma de 15%, e para quem usa, inclusive, o sistema, o full service, isso vai para 25%. Se ainda acrescentar agora essa novidade agora dos vouchers também poderem ser usados como moeda para pagamento nas plataformas, essa taxa vai acima dos 25%. Quer dizer, não dá para fechar a conta. Se não dava antes, agora, então ficou o caos, né? Então a gente tem feito muitas, não só a NR, né? A gente está até participando com outras entidades também, fazendo um esforço muito grande para que elas possam compreender a situação em que estão, né? E que estão colocando todo o setor, né? Que estão aprofundando a crise, além de tudo, né? É isso. Mas está sendo trabalhado muito intensamente. O que a gente pode entender, e pela próxima pergunta, gente, que eu vou compartilhar agora com vocês, é que a gente tem 3 grandes players. O iFood, quando a gente perguntou aqui quais plataformas, aplicativos de terceiros para delivery takeaway a empresa trabalha, então a gente tem uma participação aqui, né, 66% diz que trabalha com iFood, né, desses 672 respondentes, 25% com Rappi, 25% com Uber Eats. Em seguida, a gente tem uma presença de Nimo, de James e de Onio. A Onio, a última aqui, com 15 respondentes, e uma montanha de outros. Então, foram mencionadas outras 23 plataformas de terceiros. E acima de 6 menções, a gente teve Delivery Direto, Gumergo, 99 Food, Delivery Much. Mas tem uma profusão de outros pequenos, sem contar, né, porque aqui a gente não está falando de quem está usando o aplicativo próprio, realmente que estão nascendo, né, nesse momento, para jogar o jogo também. Então, não tem como, né? A gente tem um estímulo aí a outras alternativas, justamente por essa pressão toda que está acontecendo dentro do setor.
Eu até fiquei assustada de ver o número de dados aqui, mas uma das outras questões importantes é que a era de ser exclusivo de alguma das marcas parece que já passou, porque só 9% dos respondentes afirmaram ser exclusivo de uma das marcas. Tá? Então, tem uma baixa incidência de exclusividade nesse momento. Ah, mas deve ter muita gente que não sabe que é exclusivo. Ou ele não é exclusivo, enfim, ou ele de fato não fez uma opção por exclusividade, ele está exclusivo, mas não quer ser exclusivo, certo? Então, acho que tem, né, tem questões de qual que é a estratégia e qual que é a prática, né, da questão. Bom, de qualquer momento, aí a gente começou a investigar outras questões, né, e uma delas foi o abastecimento e a relação com fornecedores. Então, a gente começou perguntando qual era a principal forma de abastecimento no momento das pessoas que estavam respondendo. Então, a gente tem aqui uma grande parcela aqui, 34% de distribuidores especializados em geral, 31% direto da indústria e fornecedores, e assim por diante, né? Inclusive uma parcela de 5% falando que se abastece prioritariamente no supermercado. E a gente também perguntou se o abastecimento dos insumos para a operação, como é que estava. Aí a gente tem aqui um pouquinho mais só do que a metade dizendo que está com abastecimento normal. Então, uma parcela relativamente grande, né, 39%, gerenciando faltas parciais e 7% com itens críticos do negócio faltando, além das faltas parciais. Aqui esse sempre é um ponto de atenção, se a gente for ver. Porque quando começa a cadeia toda, né, a ter problemas, quando será que a gente, o fornecedor que acabou não recebendo, que o operador não conseguiu pagar, quanto que ele vive também, né, e quanto que isso começa a se espalhar e começa a gerar alguns problemas de ruptura. A gente vê que no nosso caso aqui, a gente tem que avaliar um pouquinho como que está a nossa cadeia de supply chain. Mas se você pega a cadeia de supply chain nos Estados Unidos, onde a cadeia do food service é muito diferente do que a cadeia do varejo, eles estão com rupturas um pouco mais graves lá. Aqui a gente ainda tem um volume razoável de indústrias que fornecem para os dois lugares, então se um lado não está indo bem, eles conseguem compensar com o outro e fazer essa administração. Simone, tem uma outra questão aqui Opa, que eu acredito que do ponto de vista institucional ainda, e eu acho que é importante que o Alberto coloque, eu posso dar alguma resposta também em relação ao seguinte: como é que uma plataforma própria pode ajudar um restaurante a alavancar vendas e evitar taxas de aplicativos? Eu acho que a minha visão de comunicador e a minha visão de consumidor de aplicativos de delivery, eu acho que assim, tanto eu faço compras nos grandes aplicativos, essas marcas todas que vocês viram aí, como eu tenho visto cada vez mais empresas que lançaram os próprios aplicativos e soluções internas via WhatsApp. Então, qual o lado bom? O lado bom é que você foge das taxas dos gigantes do mercado, né? E qual o lado que eu não diria ruim, mas qual o desafio? O desafio é que você precisa investir no conhecimento dessa plataforma para que seus clientes direto e os seus futuros clientes passem a comprar por intermédio dela. Eu queria até fazer assim, vou fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso, né? A gente viu lá atrás que a primeira ajuda que os operadores pedem é da isenção do aluguel. E de verdade, como é que a gente até então capturava os nossos clientes? Como é que a gente era encontrado e desejado? Era através de um ponto comercial, em geral. Os clientes entravam na nossa porta, eles eu estava num shopping, estava num local onde eu era visto, né, e, portanto, eu era desejado. Então, isso era a realidade para uma boa parcela dos operadores. Então, a forma de adquirir clientes era através da sua loja física, era através de uma decoração, por exemplo, diferenciada, um serviço, enfim. E agora,
a nossa forma de adquirir clientes, que passou a ser completamente digital, ela pode passar sim por estar em plataformas de terceiros, ou estar nas mídias sociais, ou estar na nossa plataforma própria, tá? E aí sim adquirir clientes numa taxa de aquisição boa, né? E que a gente consiga dar vazão à rentabilidade do nosso modelo de negócios. Então, isso é uma das grandes transformações que está acontecendo no nosso setor. É a gente reconhecer novos lugares do nosso, né, no nosso demonstrativo de resultados, tá? E novas formas de agir para realmente ser relevante para os clientes. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, mas eu acho que é importante a gente olhar para esse negócio também dessa forma. Ok, pessoal? Vou seguir Podemos aqui. seguir. Então, nesse momento, a gente pediu para que eles falassem qual frase refletia a realidade. E aqui tem: recebi incentivos de fornecedores, como adiantamento de dinheiro, olha que bacana, né? Ou produtos, né, promocionados, ou atividades em parceria. 7% disseram que conseguiram. 16% disseram que conseguiram descontos dos fornecedores. 45% diz que conseguiu aumento no prazo de pagamento com os fornecedores. E ainda, né, uma pergunta um pouquinho diferente, 37% disse que conseguiu manter o fluxo de pagamento aos fornecedores como eram antes. Tá? Então, para a gente entender, porque a gente tem esse outro papel aqui, né, da cadeia de fornecimento para o auxílio do segmento. Isso aqui foi uma outra pergunta que foi respondida lá no primeiro bloco, então, por 800 pessoas, tá? Sobre os tipos de ajuda financeira que você considera importantes para ajudá-lo a enfrentar a crise. Então, a gente perguntou, sim, sobre o aumento do prazo de pagamento de fornecedores, tá? E a gente vê aqui que 49% acha muito importante e outros 29% importante, somando 78%. A gente perguntou também, né, porque a gente está muito preocupado com a retomada, assim, como é que será que os pequenos, né, ou todos, vão conseguir fazer o seu primeiro estoque, enxoval de insumos para a operação da primeira semana na retomada. E aqui 68% diz que sim, seria uma ajuda importante para enfrentar a crise. E a gente começou a explorar outras alternativas, como ajuda financeira de fornecedores ou de fundos privados. E aí a gente tem uma parcela mais neutra, né? 31% aqui ficou, opa, não sei. E a gente vê outros 57% entendendo que sim, seria importante ter também esse tipo de ajuda. Tá ok? Ô, Simone, tem o Roberto Bielapps que está pedindo a palavra aqui também, então... Perfeito. Roberto, por favor. Eu acho que ele não consegue falar, porque a gente está em webinar. Mas eu estou com a pergunta dele aqui na tela. O Roberto porque está ativado aqui. Não, perfeito. Se o Roberto não entrar, eu refaço a pergunta dele aqui, que é o seguinte: ele está perguntando se é possível traçar um perfil de quais os segmentos se recuperam mais ou menos rapidamente após a pandemia. Por exemplo, cafeterias versus restaurantes de quilo ou casual dining versus lanchonetes versus bares. Dá para desenhar algum cenário em relação a isso, Simone? Olha, dá para desenhar que a gente... O Roberto acho que está com áudio pode aqui. falar. Prazer ouvir você, A Roberto. pergunta não foi minha. A pergunta não foi minha, mas... Foi do Alan Onaga, tá? Foi outra pergunta. Tá. Estou na sequência aqui. Exato, desculpe. Pode falar, Roberto. Não, eu não tenho, estou ouvindo. Não tenho nenhuma pergunta por enquanto. Não sei. Então tá bom. Então, só corrigir a pergunta. Perfeito. A pergunta é do Alan Onaga, que ele fez. Isso. Vou falar para o Alan o seguinte, que a diferença estatística clara que a gente teve foi nos bares e nos restaurantes de autosserviço, tá? Com mais dificuldade. Então, esses foram os principais. Mas uma coisa que ficou extremamente óbvia em praticamente todos os momentos que a gente olha questões ligadas à saúde financeira dos negócios, a gente vê que redes estão numa situação muito melhor. Por exemplo, né, daqueles empréstimos lá do governo, 23% das redes conseguiram, e 63% dos que pediram conseguiram. Então, assim, a gente tem índices um pouquinho maiores, né, do que a gente
ajuda de fornecedores, essas que a gente acabou de passar, a gente também tem muito melhor a performance dos incentivos para redes. Então, eu diria que a gente deve ter uma balança um pouquinho diferente. No final, vocês vão ver que isso fica bastante óbvio nos desafios, que eu vou trazer um slide até sobre redes independentes separados. Os desafios, inclusive, trocam de ordem, tem outra questão envolvida. Alan, então, por culinária, a gente ainda não fez esse cruzamento, né? A gente terminou o processamento da pesquisa faz 2 dias, um dia, pouquinho. Então, tem algumas análises estatísticas que ainda estamos terminando. Tá? Então, culinária ainda não tá terminado a análise. Ok? Então, assim que tivermos, provavelmente a gente deve fazer alguma live a respeito disso. Fica de olho aí que tudo que a gente tiver de informação, a gente vai compartilhar. Ok, pessoal? Vamos seguir. Vamos seguir? Bom, vamos enfrentar a crise, né? Então, a gente perguntou, né, primeiro a gente contextualizou, né? Durante o confinamento, a forma de relacionamento e pedido entre os clientes e o restaurante se alteraram. Quais das atividades você operador, pretende manter ou introduzir neste momento? Então, você ainda vê que o delivery por meio de plataformas é a coisa mais constante nas respostas. 72% diz que vai manter ou introduzir nesse momento. 62% está de olho nesse outro canal, que é a venda por WhatsApp, extremamente poderoso, né, pelo tanto que a gente se comunica por WhatsApp por dia. 44% por delivery por aplicativo da minha marca. Então, vem um pouquinho, sabe, naquela resposta, né? Estou preocupado, sim, né, em ter um delivery por aplicativo da minha marca. Eu acho que essa é uma tendência que vai crescer e a pesquisa já aponta isso de uma maneira muito clara. Você tem praticamente metade das empresas aqui dizendo que sim, estão preocupados e quem não tem vai desenvolver. Exatamente, exatamente. Vendas por mídias sociais, também outra questão importante. Outro dia eu estava conversando com uma Cloud Kitchen e eles estavam falando, não, nós temos 18 canais de vendas. Eu falei, opa, acho que tem que começar a contar, né, gente, para a gente ver, né, quantas oportunidades realmente a gente tem que deixar abertas. Bom, e aí vem outras questões, né? O cardápio digital por QR Code, 38%, então é bastante, né, de gente falando sobre isso. Pagamentos online para o consumidor, 34%. Vendas por e-commerce, reservas online e totem de autoatendimento já menorzinhos. Ok? Bom, e aí a gente foi perguntar de algumas coisas práticas. Então, neste momento, o que você está fazendo com relação ao seu menu? 38% diz, estou reduzindo o meu menu para aumentar a produtividade ou lucratividade. E uma outra parcela, 19%, diz que está reduzindo e modificando o menu, sem ser esta motivação, que foi a primeira aí que eu falei para vocês. Então, de todo mundo que a gente viu aqui, só 25% está mantendo o mesmo menu que antes, porque tem uma pequena parcela aumentando, introduzindo itens novos, e outras que estão simplesmente modificando o menu. Agora eu tenho produtos diferentes e novos. Mas essa mensagem de redução do cardápio e do menu é que a gente atinge aqui 57% nessa pesquisa, e aqui para redes é muito similar, é 56%, se a gente só extrai redes, a gente tem o seguinte, tem uma meio que unanimidade mundial, porque isso a gente viu acontecendo em outros países, sejam asiáticos, Europa, ou seja, Estados Unidos. Então, esse é meio que um senso comum no segmento. Muito bem. E aí aquela pergunta, após essa crise, o que vai mudar na gestão do seu negócio? E aqui disparado vem, vou aumentar o uso de dados digitais e integrados para gerir o meu negócio, com 54% das respostas. E a segunda, Alberto, é para você, tá? Da NR. Vou colaborar mais com os meus pares, parceiros, fornecedores, franqueados e associações em prol de mobilizações pelo setor e troca de boas práticas. As portas estão abertas. Eu adoraria que esse número aqui fosse 80% e não 43%. Não, assim, mas sinceramente. É um bom número.
Mas porque assim, era múltipla escolha, né? As pessoas podiam escolher quantas quisessem. Claro. Mas, enfim, é a realidade, né, que a gente tem. E aí, em terceiro lugar aqui vem, vou vender produtos no varejo alimentar para o consumidor estocar e preparar em casa, com 21% das respostas. E aí depois incorporar novas culinárias e marcas, investir em cloud ou dark kitchens, com 20%. Para redes isso é maior, isso atinge 28%. Para redes, a questão de colaboração também estatisticamente é bastante maior, é 56%. E o uso de dados também é 66%, tá, gente? Então, eles são um pouquinho, né, mais, enfim, mais ousados nessas questões. Aí o restante, né, você vê aí que a gente tem 8% dizendo vou vender o meu negócio de alimentação e vou mudar de ramo. E outros 12%, que não é pouco da amostra, né, se a gente olhar aqui, né, são mais do que 50 negócios, marcas falando vou mudar totalmente o meu modelo de negócio de alimentação. Bom, e aí a gente foi perguntar, ao final do confinamento, o que os operadores estão acreditando que os consumidores vão estar buscando. E aqui foi interessante analisar, e aqui é bacana analisar pelo modelo de negócio também, mas assim, meio que unânime, né, ou maioria falando, produtos favoritos dos restaurantes que eu costumava frequentar, é uma questão que eles acreditam que o consumidor vai buscar. Tá? A parcela que trabalha mais com restaurante de serviço completo, com bares, gosta bastante desse entretenimento com a família e amigos. E a galera do serviço rápido fala bastante da oferta prática e acessível para a refeição do dia a dia. E por fim, a gente tem aí 25% falando sobre produtos inovadores e novas experiências. Por que eu falei dessa dicotomia? Porque a hora que a gente olha esses extratos do serviço rápido ou do serviço completo, se inverte. O primeiro lugar é entretenimento e depois produto favorito. E a mesma coisa com relação à oferta prática acessível e depois produto favorito. Mas como todo mundo concorda no produto favorito, a hora que a gente soma, né, e essas questões de média são importantes, né, aí o produto favorito fica primeiro. Ok? Compreenderam? Espero que sim. Mas de verdade, né, esses são os três principais questões aí. Produto favorito, ter uma oferta ligada a entretenimento ou uma oferta prática e acessível para a refeição do dia a dia. Ou os dois combinadamente, talvez seja até mais poderoso. Bom, e aí a gente perguntou aos operadores que ações eles consideravam principais para aumentar as vendas e lucratividade, né? Onde que eles iriam investir, que ações que eles estariam investindo, que atividades. Então, a primeira é investir em novos processos para reduzir desperdícios, com 66% da amostra. E isso é extremamente em linha com a pesquisa que a gente fez no ano passado do What's Hot, onde nos top 5 desafios, zero desperdício, era realmente diminuir desperdício. E aqui agora acho que a gente tem uma motivação que não vem só de sustentabilidade, ao contrário, vem de sobrevivência. Então, esse é um dos itens. 57% afirmando que vai renegociar preços e trocar fornecedores. Então, é extremamente importante a indústria se posicionar, né, e como a oferta deles realmente está boa e vai ajudar os operadores a enfrentar esse caminho nesse momento. Eu acho que vai ter muito mais abertura para ouvir dos operadores das equações de valor que a indústria possa estar trazendo, né, ou que os fornecedores em geral possam estar trazendo, sejam ele indústria de alimentos, bebidas, hortifruti, enfim. E outros fornecedores até como, de repente, as plataformas. Bom, e 56% diz que vai promover e incentivar os produtos que sejam mais lucrativos, né? Então, de olho realmente na oferta. E outros 53% investir em hospitalidade para aumentar a satisfação do cliente. Já tem quase 50% revendo especificações e marcas para buscar insumos com melhor custo-benefício. Uma outra fração importante, lançar novos produtos, e ainda 45% falou que vai trabalhar de verdade com menu reduzido para conseguir aumentar vendas e lucratividade. E aí a pergunta era extensa, né? Tinham vários itens, e esses só alguns pretendem fazer.
Então, abaixo de 20%, né? 20% diz que vai reformar a loja para trazer uma nova experiência. 15% afirma que vai reduzir os preços aos consumidores, em contrapartida, 8% falam que aumentam o preço ao consumidor, né, e só 5% diz que vai sacrificar um pouco a qualidade e comprar insumos mais baratos. Tá? Então, inicialmente, a gente vê essa consciência aqui, né, de custo-benefício, mas a gente tem aqui 5% que de verdade afirma que vai sacrificar a qualidade. Muito bem. E aí a gente vem para aquele desafio, que é o desafio que todo mundo está sofrendo, né? Como é que eu vou aumentar a confiança do meu cliente no meu estabelecimento? E a gente perguntou para onde iria o investimento. Se certamente iria para aquele local, se provavelmente iria, se talvez iria, ou se era pouco provável, não iria ser feito. Então, o campeão de todos é EPI para os colaboradores, né? As máscaras, o face shield e realmente alguns outros investimentos, tá? Com o provavelmente, certamente, aí extremamente, né, positivo, tá? Com 96%. Depois é treinamento da equipe sobre os novos protocolos de hospitalidade, em seguida a comunicação com os clientes sobre os protocolos, sobre a higiene, sobre a limpeza, com 63% certamente dizendo que vão investir em equipamentos e materiais de higiene e limpeza para uso do cliente. Totem, medidores, luvas, álcool gel, máscaras, enfim, uma quantidade aí de oportunidades. Menos pessoas falam sobre, mas ainda é importante, né, com 71% se eu somar, certamente, provavelmente, falam que vão investir em comunicação sobre a marca, o propósito e os impactos na comunidade. Tem marcas, 30% pelo menos, dispostas a investir em exames, em termômetros e registros para os colaboradores. 24%, com mais 24% de provavelmente, quer dizer, 48% falando que vai investir em imagens da cozinha, preparando os produtos disponíveis para os clientes, né, numa total transparência. E outros aqui, que a gente somando aqui dá 54%, comunicação sobre a origem dos alimentos e rastreabilidade. Ok? Último bloco aqui, quase último, penúltimo. Expectativas aqui para a retomada. As expectativas de venda são menores após a reabertura, e a gente deu algumas possibilidades aqui. Menor porque os consumidores diminuirão a frequência de comer fora de casa, pela menor renda, pelo trabalho em home office, pela pior experiência, pela falta de confiança, enfim, por vários motivos. 49%. Outros 42% acreditam que é menor por causa da redução da capacidade imposta nesse momento. Então, assim que a autoridade, vamos dizer, tira essa imposição, né, não seria a causa, não seria necessariamente o consumidor. O maior, porque estou confiante nas novas ações que eu estou tomando no meu negócio, tem 5% de super otimistas aqui, e igual 4%. Mas é meio que unânime, né? E aqui, gente, é a realidade da vida como ela é, né? Então, a gente tem 48% acreditando que a situação só vai voltar a uma situação de pré-pandemia, em termos de vendas e lucratividade, em 1 ano, outros quase 20% em 2 anos, e 29% entre 2 e 6 meses. Esses mas são os otimistas, né? Exatamente, Esses exatamente. 29%. Exatamente, mas aqui voltar à situação anterior é distante, tá? Para a maioria dos verdade. respondentes. Então, a gente tem muito a fazer antes disso, muito a fazer antes disso. Bom, e os principais desafios do setor, que foi uma das últimas perguntas, a gente sabe que as pessoas precisam agir, né? E como é que a gente faz as escolhas de onde eu vou investir. E aqui o que a gente tem certeza é que a tempestade é a mesma, mas os desafios não são mais relevantes para alguns e menos para outros. Os top 5 desafios votados pelos 500 respondentes nesse caso foram, primeiro, né, quase que empatado, né,
comportamento do consumidor no novo normal, e o financeiro, o capital de giro para pagar as dívidas e o meu dia a dia. Então, como é que esse consumidor vai agir agora, né? Como é que eu vou pagar as contas, resumindo. Então, esses são os dois tops desafios. Depois vem quase 70%, né, 67%, falando sobre a rentabilidade do meu modelo de negócios. Meu modelo de negócio está sob cheque. Eu preciso ver o que eu faço com isso. 50% dizendo que o desafio é a adaptação aos novos protocolos operacionais. É seguir as novas regras todas. E outros quase 50% falando da concorrência dos novos modelos de negócio que são 100% delivery. E aqui que eu quero fazer esse parênteses daqui a pouco entre redes e independentes. Porque também foram citados outros desafios. Então, tem 42% dizendo, puxa, eu tenho que capacitar, eu tenho que retreinar, eu tenho que ter mentalidade digital na minha equipe. 42%. 39% falando em transformação digital e de gestão a partir de dados, como sendo um desafio. O 31% sobre a consolidação e a redução do mercado do food service, que isso seria um grande desafio também para o seu negócio. Outros 30% falando em intracanais, novos digitais, e muito pequeno, né, 17%, vamos dizer assim, pensando realmente na rastreabilidade e transparência da cadeia. E a hora que a gente olha os top desafios, eles se alternam, eles são diferentes de redes versus independentes. Eu até diria o seguinte, né, financeiro é bastante mais significativo para o independente do que para as redes. Para a rede, primeiro é o comportamento do consumidor no novo normal. Depois, quando a gente mistura essas duas amostras, eles ficam quase que empatados, esses dois primeiros desafios. Rentabilidade do meu modelo de negócios é para os dois lados o terceiro item mais importante. Mas os independentes têm essa dificuldade de adaptação aos novos protocolos operacionais, enquanto as redes estão pensando na transformação digital e na gestão a partir de dados, primeiro, antes da concorrência dos novos modelos de negócio 100% delivery. E essa diferença aqui, né, mostra realmente uma parte importante de onde, né, que esses negócios e como esses negócios vão daqui para frente se alterar. E por fim, né, após essa primeira pesquisa, a gente continua e reforça que a união vai ser extremamente necessária. Primeiro, pela ajuda financeira para perpetuar os negócios e os empregos. E a ajuda financeira vem do governo, sim, mas vem dos parceiros do setor também. Segundo, que a gente ainda tem o desafio dessa mudança de critério de escolha e de comportamento do consumidor. Terceiro, é essa história de o que realmente vai vingar nessa alteração de modelo de negócios. Como é que essa aceleração digital de uns e de outros vão afetar a rentabilidade? Quantos serão os restaurantes que vão funcionar sem salão, em outros modelos? E a gente entende que realmente as escolhas dessas atividades, de onde eu vou investir para ganhar confiança, onde eu vou investir para adaptar meus produtos, minha oferta, meu serviço, vai ser determinante aí na luta de relevância das marcas, vai ser determinante na retomada e no sucesso dos negócios. Respondendo um pouquinho ao Naga um pouco antes, não vai ser só a questão do modelo de culinária ou do modelo de serviço, mas talvez realmente da gestão também da marca, de como que ela consegue trabalhar o seu desafio em si. Gente, a gente quer agradecer muito, né, porque a gente vai continuar fomentando conhecimento, né, no caso da Galunion e a NR advogando. O propósito da gente é fazer a diferença positiva, gerar prosperidade no nosso ecossistema. A gente vai ter novas ondas de pesquisa voltadas à alimentação. Daqui a pouquinho está saindo a terceira onda de consumidor, inclusive. E a gente pede muito para que vocês ajudem a gente a ajudar vocês, né? Então, se alguém tem alguma questão que está na cabeça, tá, né? E se a gente consegue colocar essa questão no ar e responder a todos, a gente fará. Né, nós faremos. E eu quero agradecer profundamente mesmo às empresas, os líderes que se mobilizaram em torno dessa pesquisa.
as pessoas que responderam, porque é uma causa, a gente tem que cuidar dessa causa. E aqui as questões e, obviamente, né, pedir para que vocês nos ajudem também nos seguindo nas redes sociais, assim como a NR também. Tá? E era o que eu tinha para este momento, acho que a gente pode só bater papo agora. Aproveitar aqui para falar. Obrigado, Alberto. Antes disso, assim, só para acrescentar, essa questão de confiança do consumidor, agora, que vai ser muito importante. E então era mais para divulgar. A gente acabou até soltando um informativo nessa semana, falando de um acordo que chamamos com o Bureau Veritas, exatamente para a questão de um selo Safeguard, que é um selo que eles estão desenvolvendo internacionalmente, que é uma questão difícil, na verdade, fazer não uma fiscalização, mas poder fazer lá uma auditoria específica sobre os cuidados e as maneiras seguras de boas práticas para poder evitar a Covid. Então, é específico para isso. E a ideia é que esse selo seja bastante divulgado e que esteja bastante visível, de maneira que o consumidor consiga identificar quais os restaurantes que estão adotando essa prática e já passaram por essa auditoria e, portanto, já têm checado todos esses cuidados e as boas práticas, para tentar também ajudar um pouco nessa recuperação dos restaurantes, né? Confiança é tudo. Então, se você confiar, você realmente está mais disposto a ir lá, porque você sabe que correrá menos riscos ou quase nenhum risco. O associado da NR, aqui vai a propaganda, né? Não o marketing que o Ederaldo estava criticando no início, mas o bom marketing é que a NR fechou um acordo com a Bureau Veritas para divulgar isso para os associados. Os associados têm um desconto de quase 20% na contratação desse serviço. Ele já está aberto, os contatos estão todos aí, estão lá no informativo que a gente fez. Eu, como sou um cara de marketing, Ederaldo, então eu acho que eu peço data vênia para poder discordar. Mas isso é marketing, o marketing e é bom também. O problema é quando o marketing ele é só marketing, não tem fato aí é outra coisa. Exatamente. Por isso que eu fazia o paralelo de que essa não é, por acaso, a maior e mais completa pesquisa feita. Não, ela, de fato, ela é. Aliás, eu tenho uma notícia em primeira mão para dar para você e para quem está com a gente aqui, porque uma das estratégias que a gente usa na NR para divulgar essas pesquisas na mídia é buscar a exclusividade de um grande veículo de comunicação, porque a gente quer tocar nos corações e mentes daqueles que decidem as leis, principalmente no Congresso, no Ministério da Economia, nos executivos municipais, federal e nos estaduais. Então, a gente tem tido uma divulgação muito boa de todas as pesquisas que a gente tem feito até o momento, e enquanto a gente estava aqui conversando, eu acabei de receber a notícia de que a Globo News ela vai dar em primeira mão alguns dos nossos resultados. Eu, terminando aqui a conversa com vocês, eu vou sair para saber que nível de detalhamento eles querem, que tabelas eles vão usar. Já sei que eles querem, por exemplo, ouvir o Cristiano Meles, presidente da NR, e a partir de então a gente passa a divulgar para outros meios de comunicação no Brasil também, porque à medida que a gente alimente as autoridades, os legisladores com informações, mais conhecimento, de fato, eles têm do setor, e não conhecimento, preconceito, muitas vezes, com base naquilo que eu dizia agora há pouco, de que o delivery é uma solução para o setor. Não. O delivery a gente acabou de ver, e eu reitero aqui, que ele tem ajudado na operação de apenas 6% de todo o setor, que são os 6% que cresceram em relação ao que faturavam há um ano atrás. Mas a imensa maioria está com uma queda absolutamente drástica. A gente tem mais de 1 milhão de trabalhadores do setor desempregados no universo de mais de 6 milhões de trabalhadores. Quase 20%, como a gente viu aqui, 15% na média, mas chega a 20% nos bares, são empresas que não vão reabrir depois da pandemia. Então, eu acho que esse trabalho conjunto que todos nós fazemos aqui, e mais uma vez eu aproveito a oportunidade para agradecer a Simone e a Galúnio, que enriqueceram muito o material que a gente já via aqui com o Alberto e com a equipe da NR, preparando para buscar não só a visibilidade, mas uma visibilidade absolutamente qualitativa, que
que a gente ganhou um salto muito grande agora com a tua ajuda, Simone. Muito obrigado uma vez mais. E eu aproveito a oportunidade para ver se alguém tem mais alguma pergunta, enquanto acho que a gente ainda tem... A gente conseguiu fazer tudo aqui em 1 hora, é um tempo muito bom e acho que com uma clareza, uma concisão e uma objetividade muito grande da Simone. Mas fiquem à vontade quem tiver mais alguma pergunta para fazer para a gente. E enquanto isso, eu só queria dizer assim, que esse índice que você conseguiu apurar na pesquisa de empresas que estão querendo fechar, de empresários que querem fechar, na verdade, se você considerar aqueles que recentemente fecharam por conta da crise mesmo, e que não responderam muito não respondeu. Imagina, quem fechou não respondeu. É só quem está interessado em viver que respondeu. Dá uma realidade bastante mais agravada, né? Exatamente. Por isso que eu acho que a gente teve 15%, não teve 20%, porque tem um percentual desses que vocês estavam monitorando nas outras ondas que já está fazendo outra coisa. Exatamente. Exatamente. É verdade. Ok, bom, gente. Eu acho que é isso. Obrigado, Simone. Prazer. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Simone. Obrigado, Júlio. Obrigado, Thalita. Obrigado, Luiz. Ederaldo, companheiro de diretoria. Então, tá bom. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigada a todos aí pela audiência. Estou à disposição. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde. Tchau, tchau.